É meados de junho de 1967, no Glacier National Park, Montana. Joan Barry e seus 3 filhos estão de férias em sua cabana de verão no acampamento de Kelly, na margem oeste do lago McDonald. A temporada ainda está no início e a família são os primeiros a chegarem e os únicos residentes do local até agora neste ano. Uma tarde, a Sra. Barry está trabalhando ao redor da cabana, quando ela olha para as latas de lixo no fundo e fica alarmada ao ver um urso pardo residente no local, vasculhando o lixo. O urso parece magro e doente, com a pele cheia de manchas e algumas partes sem pelo. Ela bate no vidro da janela, na esperança de que o urso se assustasse e fosse embora. Mas, ao invés de ter a resposta típica de se virar e correr, o urso parece enfurecido com a tentativa da Sra. Barry assustá-lo. O urso começa a carregar o lixeiro batendo nas paredes da cabana e sacudindo o seu interior. Ele se levanta e fica sob 2 patas e observa o interior da cabana pelos vidros da janela, antes de cair e voltar andando para revirar o restante do lixo. Abalada com a atitude do urso, a Sra. Barry pega seu cão e vai para o quarto do lado oposto da cabana. Depois de algum tempo, os barulhos na lixeira se silenciam, e ela sai do quarto e o urso já se foi. Este foi o primeiro relato de encontros assustadores e perigosos que os turistas do parque teriam com este mesmo urso até 13 de agosto daquele ano. O comportamento estranho e ameaçador do animal é relatado aos serviços do parque inúmeras vezes, mas nenhuma ação é tomada. Uma falha que muito em breve custaria muito caro. Em uma tarde de sábado, dia 12 de agosto, um grupo de 5 jovens funcionários do Parque National Glacier partiu em uma caminhada de 5,9 quilômetros até o Lago das Trutas, um destino de pesca e camping a noroeste do acampamento de Kelly, no Lago McDonald. No grupo estão os irmãos Paul Dunn, de 16 anos, que era ajudante de garçom da pousada East Glacier Park, Ron Nosek, um garçom de 21 anos da mesma pousada, e Ray Nosek, um frentista da pousada do Lago McDonald, de 23 anos, e suas namoradas Denise Huckle, de 20 anos, e Michelle Combs, de 19. Junto na viagem estava o cão de Denise. Apesar da política do parque que recomenda não levar cães nas trilhas e geleiras, o grupo sobe por 600 metros dentro da floresta ao lado da cordilheira de Hall e desce pelo outro lado, onde a trilha desce por entre árvores de frutos vermelhos, finalmente dando lugar a uma bela cena do lago. Eles chegaram ao seu destino por volta das 17 horas e começaram a montar acampamento na parte sul do lago. O grupo foi abordado por 2 pescadores. Eles advertiram os campistas que no dia anterior, um urso pardo agressivo atacou 2 homens que foram forçados a subir em uma árvore, onde permaneceram por 2 horas enquanto o urso vasculhava a comida do camping onde estavam. Isso não muda nem surpreende o grupo, que está bem ciente sobre o urso pardo. Todos eles tinham sido informados pela administração do parque sobre as práticas de segurança para eventualmente lidar com ursos. Além disso, eles sabem que nos mais de 50 anos de operação do parque, nunca houve um ataque fatal de urso pardo. Então eles ignoram o aviso e vão se preparando para a noite. 4 dos campistas saem para pescar alguns peixes para fazer o jantar da noite, enquanto Michelle fica para trás para terminar de organizar o acampamento e acender a fogueira para cozinhar os peixes. Logo, o grupo voltou com trutas frescas e começam o processo de limpeza e cozimento do peixe. Depois que os peixes foram preparados e cozidos na fogueira, todos se acomodam em seus lugares para uma refeição relaxante depois de uma caminhada exaustiva. Enquanto o grupo aproveita o seu jantar, Michelle olha para a sua esquerda e vê uma grande sombra se movendo pela borda da floresta em frente ao acampamento. Ela não consegue definir o que era. Na noite anterior, houve uma violenta tempestade de raios que criou incêndios na floresta do parque. Os incêndios, embora a uma certa distância, criaram uma neblina por toda a região. Agora, olhando através da neblina e da luz fraca, Michelle observa a sombra ficar cada vez maior e mais próxima. Ela finalmente emerge das sombras, é um urso pardo. Porém, está magro. Ele está caminhando em direção ao acampamento. O urso não demonstra nenhum sinal de medo natural em relação aos campistas, e não se intimida com a presença deles. Percebendo que o urso não vai parar, eles dão um salto e correm 50 metros pela praia, onde observam o intruso indesejado invadir e saquear o seu acampamento.
O animal começa a comer tudo o que está à sua vista, antes de voltar a sua atenção para os equipamentos do grupo. Ele pega um pacote de salgadinho com suas mandíbulas e retorna para a floresta. Os 5 campistas não conseguem acreditar no que acabou de acontecer. Eles esperaram um longo tempo até terem certeza de que o urso tinha ido para não mais voltar. Assim, respiram aliviadamente e começam a retornar para o acampamento. Mas o bruto novamente volta ao acampamento e começa a devorar qualquer coisa que vê pela frente. Os campistas, completamente alarmados com o comportamento atípico do urso, decidem abandonar o acampamento e ficar onde estão. Eles coletam madeira e fazem uma nova fogueira. Enquanto isso, o urso volta para a floresta se esgueirando pelos arbustos. Eles sentam em seu novo acampamento e avaliam suas opções. Um dos jovens sugere caminhar imediatamente para um posto de guarda florestal, mas já está escurecendo e eles têm apenas uma lanterna com pilhas fracas. Além disso, o urso sumiu na direção da trilha, que teriam que caminhar para chegar ao posto. Todos decidem que o melhor a se fazer é ficar no local e partirem pela manhã. Quando tiveram certeza de que não havia mais sinais do urso, os irmãos Nosek e Paul Dunn voltaram ao antigo acampamento para recuperar os equipamentos que não tinham sido destruídos pelo curioso urso. Eles juntam o que podem e regressam ao acampamento atual. Sabendo que o calor repele os ursos, para passar a noite em segurança, os campistas decidem que é melhor alimentar bem o fogo para que ele não se apague durante a noite. Eles também empilham toras umas sobre as outras, formando mais uma linha de defesa improvisada entre o novo acampamento e o antigo, que também ficava na direção em que o urso desapareceu, caso ele resolva retornar. Feito isso, entram em seus sacos de dormir para passar a noite sob o céu estrelado da montanha e tentam esquecer o encontro assustador daquele dia. Logo, todos do grupo adormecem. Naquela mesma noite, 12 quilômetros a nordeste do outro lado do pico da montanha, na pousada Granito Park Chalé, outro jovem casal, também funcionários do parque, acampam durante a noite. São cerca de 20 horas e Roy Ducati, de 18 anos, e Julie Helgson, de 19, estão se instalando em seu acampamento a cerca de 500 metros do chalé. Eles estão exaustos da caminhada de 13 quilômetros até o chalé. Eles chegaram mais cedo, por volta das 19 horas, esperando encontrar um quarto para alugar, ou pelo menos um lugar apropriado para estender seus sacos de dormir. No entanto, todas as vagas do chalé estavam ocupadas naquela noite. Com poucas opções, o casal resolveu acampar em um lugar nos arredores da pousada Granito Park Chalé. O casal foi abordado por um dos hóspedes, que os avisou que o chalé era conhecido pelo espetáculo noturno onde vários ursos emergiam das matas da floresta à noite, lutando pelos restos de comida jogados pelos funcionários do parque. Essa ação foi desencorajada pela administração do parque por receio da proximidade dos ursos com os turistas e pela regularidade com que os animais estavam voltando ao local em busca de comida. Mas a propriedade ficava em um local distante e, devido à quantidade de lixo, eles não dispunham de meios suficientes para eliminá-lo, a não ser despejar os resíduos em alguma parte da propriedade, habituando cada vez mais o local com comida fácil para os ursos. Fora isso, nos últimos dias, os ursos foram vistos caminhando pelas trilhas, circulando por entre os chalés e o Lago das Trutas. Roy e Julie estavam muito próximo desse local por onde os ursos passavam. Ciente das estatísticas, não deram muita atenção a este fato. Eles receberam o resumo dos funcionários do parque sobre os ursos e estão cientes de que nunca houve ataques de ursos no parque em mais de 5 décadas de funcionamento. O casal logo começa a espalhar seus sacos de dormir no chão, perto da fogueira que haviam acendido. Eles desfrutam da janta que haviam trazido consigo e descartam o lixo a cerca de 200 metros de distância. Eles conversam por um tempo enquanto o sol se põe. Logo, os dois campistas estão dormindo profundamente. É quase meia-noite quando Julie é acordada por roncos ofegantes e grunhidos vindos de algum lugar próximo. Ela olha pela escuridão e vê a silhueta familiar de um urso pardo em seu acampamento. Ela acorda Roy e sussurra: "Finja-se de morto." Roy, ainda grogue e confuso, se levanta para ver o que estava acontecendo. E de repente é agarrado por algo poderoso e jogado do seu saco de dormir. Ele cai a 3 metros de distância de cara na terra.
Neste momento, ele percebe o que está acontecendo. Agora, o sussurro de Julie faz mais sentido. Roy fica imóvel no chão enquanto sente o urso subir em suas costas e morder seu ombro. Ele prende a respiração enquanto isso. O urso continua mordendo suas costas e pernas. Mesmo que pareça impossível, Roy continua segurando seus gritos e fingindo-se de morto. Eventualmente, o urso perde o interesse e um momento fugaz de alívio toma conta de Roy, até que ele ouve Julie começar a gritar. Enquanto ela grita por ajuda, seus gritos se tornam cada vez mais distantes, com o urso carregando-a morro abaixo para a floresta. Roy entra em ação. Ele procura a câmera com flash que tinham trazido, pensando que o flash poderia assustar o animal. Então ele percebe que seu braço está muito mutilado, pendurado, sem vida, em seu ombro. Roy entra em choque e o medo começa a dominá-lo, enquanto os gritos agudos de sua companheira se espalham pela noite. Ele se lembra que tem um posto avançado a 100 metros colina acima, em direção ao chalé, e ele começa a correr na esperança de encontrar ajuda. Felizmente, ele encontra alguns campistas perto da cabine do posto avançado e eles o ajudam. Os gritos de Julie agora chegaram ao chalé, onde vários turistas ainda acordados ouvem e soam o alarme. Os campistas começam a piscar sinais de SOS com a lanterna em direção ao posto avançado, que é visto pelo guarda florestal de plantão naquela noite. Ele reúne uma equipe e vai em direção ao local onde o SOS foi visto. Quando chegam, eles encontram Roy Ducati, embrulhado em um saco de dormir e em choque. Ele está perdendo sangue rapidamente. Mas apesar de seus ferimentos, ele implora ao grupo para deixá-lo e ir resgatar Julie. É rapidamente decidido que é melhor levar Roy ao chalé para receber atendimento médico. Senão, não sobreviverá aos ferimentos. O grupo encontra uma velha estrutura de cama de mola dentro do chalé e usa como maca improvisada. Eles carregam Roy, onde é atendido por um cirurgião, que por acaso estava presente entre os hóspedes do chalé. Agora a atenção se volta para encontrar e resgatar Julie, mas o guarda responsável não permite que o grupo de busca saia na escuridão, até que um ranger treinado com um rifle chega para ajudar. O piloto do helicóptero que deixou o Ranger transporta Roy para o centro mais próximo, onde ele faria uma recuperação completa. No momento em que conseguem reunir uma equipe de busca para encontrar Julie, 2 horas se passaram desde que ela foi levada pelo urso. O grupo rastreia seu rastro de sangue a cerca de 120 metros e encontra seu corpo gravemente ferido. Seu braço direito parece ter sido parcialmente consumido, da mão até o cotovelo, com os ossos expostos. Seu pulmão está perfurado e um deles já não funciona mais. Milagrosamente, ela de alguma forma sobreviveu. O grupo novamente improvisa uma maca e carregam o corpo gravemente dilacerado de Julie colina acima até o chalé, onde apesar de receber atendimento médico de emergência, ela logo sucumbe às feridas. Uma das pessoas sussurra: "Ela se foi." Um silêncio se instalou no ar. Podia-se ouvir um alfinete caindo no chão, no local onde mais de 60 pessoas aguardavam o desenrolar da situação. São quase 3 da manhã no Lago das Trutas, quando Denise Huckle é despertada por seu cachorro. Ela percebe que um urso está no acampamento original do grupo. Seu cachorro está alerta para o intruso e começa a rosnar. Mas Denise o empurra para dentro do saco de dormir para acalmá-lo. Ela então acorda todos do acampamento e diz o que acabou de ver. Os irmãos Nosek se levantam para novamente acender a fogueira que tinha se apagado, na esperança de que isso mantenha o animal afastado. No entanto, o urso caminha até o novo acampamento e pega um saco de biscoitos em cima de um tronco de árvore e depois vai embora. Todos estão bem acordados agora e decidem aumentar a fogueira e ficar vigiando até a primeira luz do dia, que está a apenas algumas horas de distância. Os campistas continuam ouvindo o urso caminhar ao redor da beira do lago até as 4 da manhã, quando tudo novamente fica em silêncio. Mas o silêncio não dura muito tempo. Por volta das 4:30, o grupo novamente vê o urso vindo na direção deles novamente. Inicialmente, o grupo faz o que foram instruídos pela administração do parque. Caso encontrem um urso agressivo, eles se deitam e se fingem de mortos em seus sacos de dormir. O urso caminha de pessoa para pessoa, cheirando cada saco antes de passar para o próximo.
Eles podem ouvir sua respiração ofegante e grunhidos roucos enquanto investiga o acampamento e seus habitantes. O urso volta sua atenção para Paul Dunn. Ele pode sentir o focinho do urso tocando seu corpo por entre o saco de dormir. Ele sente como se o urso estivesse abocanhando sua perna. E assustado, ele pula rapidamente do seu saco de dormir, assustando o urso. E sobe cerca de 10 metros até uma árvore mais próxima. Ele olha para baixo e vê o urso curiosamente circulando a base da árvore em que ele estava. Quando Ron percebe que a atenção do urso está em Paul, na copa da árvore, ele puxa Denise da bolsa e correm por 50 metros de volta para o acampamento original, seguidos por seu cão. Ron ajuda a jovem empurrando-a para cima da árvore, e em seguida jogando seu cão para ela. E então eles sobem em uma árvore ao lado. O tempo todo, eles podem ouvir gritos vindos da direção do novo acampamento, mas na escuridão não conseguem entender direito o que estava acontecendo. O urso desiste de Paul, que já se encontrava na parte mais alta da árvore, e volta ao acampamento. Ele se fixa nos 2 campistas restantes. Primeiro, ele cheira o saco de dormir de Ray, mas quando ele se volta para Michelle, Ray oportunamente sai do saco de dormir correndo e grita para Michelle fazer o mesmo. Ele vai em direção a seu irmão e Denise. Para Michelle, no entanto, o espaço de tempo da oportunidade que ela tinha para escapar é fechada. Quando Paul grita para Michelle de cima da árvore para ela correr, o urso fecha suas mandíbulas em seu braço através do saco de dormir. Ela grita em pânico enquanto o urso a levanta juntamente com o saco, carregando a colina acima para dentro da floresta. A luta agonizante não dura muito, antes que Michelle fique em silêncio. Os membros sobreviventes do grupo permaneceram em suas árvores até o sol nascer, quando descem e correm 4 quilômetros para encontrar ajuda. Depois de 2 horas caminhando por entre a densa mata, o grupo finalmente conseguiu alguém que concordou em levá-los até a estação de guarda florestal mais próxima. Quando o grupo chega à estação e conta sua história para o guarda florestal de plantão, ele não consegue acreditar em seus ouvidos. Ele ficou a noite toda lidando com a situação do ataque que tinha acontecido no Parque Chalé Granito, que de tão absurda pensou que estivesse sonhando. E agora aparece jovens dizendo que também foram atacados e uma jovem também foi levada por um urso. Certamente, depois de 57 anos sem incidentes, não poderia ter havido 2 encontros mortais com ursos pardos em uma única noite. Pouco tempo depois, o Ranger armado com uma Winchester Magnum .300 e acompanhado por Nosek e Paul Dunn, retornam ao local do ataque. Os homens começaram a procurar pelo acampamento. Eles logo perceberam que estavam no caminho certo. Pedaços de roupas e de saco de dormir ensanguentados. Mais algumas poças de sangue e logo à frente, deitada de costas, um pouco acima do acampamento, eles encontram os restos mortais de Michelle, dilacerados e irreconhecíveis. Ela foi parcialmente consumida. Seu estômago e seu couro cabeludo sumiram. O guarda florestal pede ajuda, limpa a área ao redor do lago e os restos mortais de Michelle mais tarde são transportados de avião para fora da área. Confirma-se que o urso responsável é o mesmo que os funcionários do parque haviam recebido reclamações durante toda a temporada. Os eventos daquela noite têm consequências de longo alcance e efetivamente remodelaram a forma como os serviços do parque funcionam até hoje.